Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje, gente, dia 10 de novembro é o dia de combate à prevenção da surdez. Então você que está em casa, tá escutando mal? Hein? Confessa pra mim, você é aquele que aumenta o barulho assim, ó, no último para escutar a sua televisão? Ou até mesmo você como eu, que tem um tom de voz alto? Né, doutora? Né, Patrícia? E a gente estava conversando sobre isso. Gente, sabia que às vezes você fala alto, você projeta o seu tom de voz, e eu tenho esse meu tom de voz, enfim, há 41 anos já. Não tem jeito. E aí, assim, isso pode ser uma consequência que eu não escuto direito, né? Você nunca fez exame de audição, né? Nunca Isso que a gente percebeu que ela nunca fez. Olha só. Então, ó, a gente tem que se cuidar, tá? A gente tem que prevenir. E é isso que a gente vai fazer com você aqui hoje. A gente vai dar todos os caminhos para que você entenda o que está acontecendo com você. Se você não está escutando bem a sua televisão, se você fala alto demais, enfim, tá? Ou se você também é daqueles que vive com o foninho de ouvido aqui, escutando música, curtindo a sua onda no último grau, presta atenção, tá? Vamos falar aqui, primeiro, como a surdez aparece. Bom, normalmente a surdez em adulto, a queixa mais comum no consultório é as pessoas falarem assim, eu escuto tudo, ninguém quer dizer que não escuta, mas eu não entendo aquilo que eu ouço. Essa, em adulto, é a queixa mais comum que a gente tem. E aí a pessoa vai no isolamento social, numa pessoa mais idosa também já é um sintoma de que a pessoa não está conseguindo ter uma interação. E aí a gente faz, e é uma coisa que todo mundo nega. Isso ninguém quer, então a gente precisa orientar, acalmar e aí a gente parte para os exames a partir dessa queixa. E o que é mais interessante, isso que a doutora acabou de falar, é muito real. Porque você acabou de me contar, antes da gente começar o programa, eu estava conversando com a Patrícia, fonoaudióloga, e ela estava me falando a respeito de uma pesquisa que a Unicamp aqui em Campinas está fazendo em relação aos idosos, né? Isso. E tem muito idoso que está ouvindo mal, né? E que acaba tendo aí, desencadeando uma depressão, porque tem vergonha de falar que não está ouvindo direito. E aí o que acontece? Você vai, ó, se afastando do convívio social. Não pode não, né? É isso mesmo. A gente vê que eles não escutam, tem vergonha de dizer que não escutam, começam a perder informação no meio social e aí eles vão se isolando porque eles começam a perder muito daquele conteúdo. Então, eles vão se isolando, vão tendo depressão e vão deixando de ter uma qualidade de vida boa. Exatamente. Agora, quais são os tipos da surdez? Bom, a gente divide a surdez em surdez. Pode ser uma surdez condutiva, que seria alguma coisa que está impedindo a progressão do som. Então, por exemplo, uma infecção, um líquido dentro do ouvido, algum processo inflamatório, algum tumor, isso seria uma surdez condutiva. Às vezes até um processo infeccioso da orelha externa. Então vem cá, Vamos vamos lá, que a gente cera adora também. mostrar direitinho. Olha aqui, gente, a gente chegou aqui perto desse ouvido. É ouvido ou orelha? Na verdade, a gente chama, o nome, orelha seria mais a parte de orelha externa. A gente chama, pode ser chamado de ouvido também, ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Tá, mas não é errado falar, meu ouvido está doendo e colocar a mãozinha aqui. Não é minha orelha. Não, mas a orelha também não está correta. Está correto. Perfeito. Então vamos lá, você falou alguma coisa do processo infeccioso e principalmente de água aqui parada. Então, por exemplo, a surdez condutiva, a mais comum que a gente vê, cera. A cera fica aqui no conduto, né? Então ela pode obstruir o conduto auditivo e evita a passagem do som. Então é super fácil de resolver, vai no consultório, é super simples, a gente pode fazer uma lavagem de ouvido, uma remoção, uma aspiração, vai no consultório, a gente olha, já remove a cera e resolve. Doutora, a cera ela fica instalada em que região? Nessa região aqui pra dentro, é isso? Do tímpano pra fora. Do tímpano pra fora. Seria o ouvido externo. Perfeito. Agora, eu sempre ouvi dizer, desde pequena, que a cera é uma proteção. Não tira, a cera é uma proteção. Enfim, isso cai por terra, então. Tem que ser retirada essa cera. Não, na verdade, assim, a gente retira a cera quando ela causa algum desconforto. Então, se ela obstruir esse conduto, a gente tira. Mas a gente tem uma produção de cera natural, né? Que a gente pede para os pacientes não usarem, para ninguém usar cotonete, porque eles vão empurrando essa cera aqui para dentro e isso causa uma obstrução. O próprio organismo mesmo produz a cera, na maioria das pessoas sai aqui para a orelha externa, limpa e acaba o problema. Haste flexível ninguém deve usar. É uma minoria de paciente que tem problema de produção mesmo grande de cera. Aí vai no consultório e a gente resolve, mas a maioria das pessoas tem uma produção normal e não precisa usar cotonete. Você em casa, diz pra mim, você usa haste flexível? Porque eu admito, eu uso haste flexível.
E aí? Então, ó, gente, esquece. Sabe o que você faz com a haste flexível? Não vai jogar fora, não, porque também a gente não tá em tempo de desperdiçar nada, viu? Aí você limpa aqui, ó, o cantinho do seu olho, onde junta aqui, né? Umas maquiagem, exatamente. Serve pra isso. Aqui no ouvido não coloca mais de jeito nenhum, tá? Inclusive, agora pode causar até uma infecção. Você vindo com a haste flexível aqui, causa algum trauma na pele e pode causar uma infecção. Daria uma otite externa, que tem que ser tratada. Agora, para quem precisa tirar a cera, que tem a cera em excesso, isso deve acontecer de quanto em quanto tempo? Porque também tem gente que começa a querer no consultório tirar a cera todo dia, né? Vem pra cá, pode vir pra cá. Na verdade, assim, a gente não tem um tempo correto que a gente orienta. O que eu oriento para os pacientes é o seguinte, quando tem sintoma. Então, se tiver sintoma, ou vai periodicamente a cada 3, 6 meses, a gente vai acompanhando, porque a gente já evita que tenha algum problema. E quais são os sintomas? Sintomas, sentir que tem água, às vezes, no ouvido, sentir que o ouvido está tampado, às vezes pode causar, se ela estiver profunda e tocando nessa membrana aqui, pode causar um pouco de dor, de desconforto. Mas a maioria é sentir o ouvido tampado. Tem gente que tampa mesmo e fica sem ouvir, com bastante comprometimento. Agora, você estava me falando também das infecções, da otite, é isso? Otite. O que é a otite? Otite é uma infecção do ouvido, né? Então, as otites são divididas em otite média, otite externa, otite média e otite interna. Nas crianças, a causa mais comum de perda auditiva é a otite média, tá? A otite média é uma infecção que a otite média, então, seria do tímpano até nesse ouvido médio aqui, onde tem os ossículos, né? Nessa região. Aqui pode acumular líquido, inclusive pode ter perfuração da membrana timpânica com otorreia, que a gente fala. O que é isso? É saída de pus pelo conduto auditivo. Aí pode ser aquela criança que a mãe fala, tá escorrendo o ouvido, tem um cheirinho, desagradável. E otite em criança tem tratamento e pode ter sequela auditiva, mas na grande maioria dos casos a gente consegue tratar, se bem tratado, na hora correta, tratar e resolver o problema. Eu fiquei muito, vamos voltar ali, eu fiquei muito pasma no momento em que eu vi ali, que eu pesquisei a questão da Organização Mundial da Saúde, que fala que quase 800 milhões de pessoas hoje no mundo têm problema auditivo. E isso é muito perturbador. Então, assim, você que está em casa, tem algum problema? Tem aí um zumbido, escuta com dificuldade, tem que se concentrar para você ouvir o que o outro está falando. Gente, é a sua hora. Pega o telefone, começa a ligar, vem para cá, vem aqui para o Mais Saudável, porque aqui é o seu consultório particular. A doutora, a Patrícia, fonoaudióloga, está aqui para tirar a sua dúvida. É só pegar o telefone e participar. Você não paga a ligação, lembra? É só deixar aí a preguiça de lado. 0800 777 0021 ou o 19 3871 9620. Tem mais aqui, por exemplo, o barulho. A gente vive em cidades hoje onde a poluição sonora é tamanha, né? Essa poluição sonora é prejudicial o quanto? Você tem noção, é uma coisa ambiental, né? Já é uma porcaria ambiental já, né? Sim. A gente só perde para a poluição de águas. Então, assim, olha o quanto grave está a nossa poluição sonora em questão ambiental. Atrás da gente vem o ar. Então, olha como a gente está importante, né? Então, tem que dar muita importância para isso mesmo. E hoje em dia a gente tem aumento de volume de voz, ambiente de trabalho muito muvucado, então isso também faz com que você aumente o seu tom de voz, buzina, carro barulhento. Então, tudo isso vai gerando essa poluição e que a gente tem que prestar muita atenção do quanto a gente fica exposto a tudo isso por dia. Sabe por quê, gente? A poluição sonora pode ser, sim, uma causa aí da surdez no seu futuro, tá? Então, vamos prestar muita atenção. Chegou uma hora que eu adoro, que é a hora que o Brasil faz parte do nosso programa. Pode se juntar a nós. Você quer fazer uma pergunta? É tão fácil, gente. É só mandar lá rs21.com.br/mais-saudável e vem fazer parte do nosso auditório virtual, como aqui o Otávio Ribeiro de Campinas, São Paulo. Obrigada pela sua participação, Otávio. Ele pergunta o seguinte: meu ouvido direito está sempre dolorido e com zumbido. Ele deve se preocupar? Com certeza. Ele tem que, pelo menos, com essa queixa, ele precisa passar num otorrinolaringologista para fazer um exame. Pode ser uma coisa simples, mas ele tem que ser examinado para a gente
ver o que pode acontecer. Tem vários... Todo zumbido é um sinal de alerta, né, Milena? Inclusive, pode ser até o primeiro sintoma de uma perda auditiva leve, né? Uma perda auditiva que está no início, o zumbido é a primeira, assim, às vezes pode ser a primeira manifestação. Então, o zumbido, o desconforto tem que ser investigado. Essa perda auditiva leve que você acabou de mencionar agora, se não tratada, ela vai chegar a severa e a pessoa realmente pode ficar surda totalmente? Elas são progressivas, né? São progressivas? Na verdade, assim, a gente precisa fazer exames, né? É difícil, tem uma gama muito grande de perdas auditivas e a gente precisa tentar fechar o diagnóstico. Existem muitos exames hoje em dia que a gente pode lançar a mão e aí a gente tenta fechar o diagnóstico etiológico, que é descobrir a causa dessa surdez. A gente descobrindo a causa e orientando o tratamento, a gente consegue evitar a progressão na maioria dos casos. E se a gente, uma coisa que é muito importante também falar é que muitas perdas auditivas, principalmente em idosos, que hoje em dia é a perda mais prevalente, a gente chama de presbiacusia em adultos, elas estão associadas também e podem ser pioradas por outros fatores metabólicos que a gente fala. Então, por exemplo, o paciente que tem perda auditiva e tem diabetes, o paciente que tem perda auditiva e não controla a pressão, um paciente que tem perda auditiva e se alimenta mal, tudo isso tem colesterol alto, tudo isso pode levar à progressão da perda dele. Você falou algo muito interessante, né? E a gente estava conversando isso também antes do programa começar. Você é em casa, diz pra mim, hein? Quantos aninhos? 60? Tá com 60, 50, 55, 60. Gente, não tem jeito, todo mundo vai passar por isso. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Se você aí, que tá em casa, tá fazendo assim, ó, o que a Cissa tá falando? Peraí que eu vou aumentar aqui meu volume da televisão. Tá com um zumbidinho aqui no seu ouvido. Não consegue se concentrar muito bem no que quando junta mais gente, pronto. Você já não entende mais o que o outro falou, o que ciclano falou, o que o outro deixou de falar. A gente tá cuidando do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Então, tem alguma dúvida? Quer saber se você faz algo certo, algo errado? Minha amiga, meu amigo, esse programa é seu. É só passar a mão no telefone e ligar pra gente, porque a gente aqui espera a sua pergunta, tá bom? 0800 777 0021 e tem também o 19 3871 9620. A gente tem uma arte, a gente acabou de falar agora da surdez leve e da severa. A gente tem uma arte, pode colocar na tela, por favor? Olha lá, a gente tem aqui a surdez, as frequências, né? Da surdez normal, a surdez... Você pode explicar pra gente? Sim, na verdade, esses são os decibéis, é a classificação do grau de surdez que a gente faz. Então, se um paciente tem uma audição normal, ele vai ouvir nas frequências entre 10 e 20 dB em todas as frequências, né? Certo. A perda leve, a gente faz uma média entre até 40 decibéis, a gente classifica como leve ou ligeira. A moderada até 70, né? A severa até 90 e a profunda, que é acima de 90. Isso aí é uma classificação do grau de surdez do paciente através da audiometria dele. O problema é que a audiometria nem sempre a gente faz uma média, mas nem sempre é retinha. Lisinha. Você falou da audiometria. A audiometria, ela é única. A gente também tem uma foto da audiometria, quando puder, só colocar na tela. A audiometria, ela é o único exame, por exemplo, para detectar a surdez ou tem outros exames? Tem a Vera, né? Na verdade, a audiometria, assim, o que a gente tem, acho que a Patrícia fala muito bem disso, a gente tem, por exemplo, exames que dependem da interação entre o profissional que faz a audiometria, que no caso são os fonoaudiólogos, e o paciente, que seria a audiometria. Então, para eu fazer uma audiometria no paciente, precisa ser um paciente que consiga interagir comigo. Perfeito. Aí a gente tem outros exames que são complementares. Então tem uma gama de exames aí que a gente consegue detectar a surdez. Vamos falar especificamente da audiometria. Se conseguir voltar aquela foto para mim, porque como é feito? Você tá de um lado, o paciente está dentro de uma cabine, certo? Isso, a gente coloca o paciente dentro de uma cabine acústica, aí você tem um estímulo sonoro. Você começa numa certa frequência e vai diminuindo esse estímulo e o paciente, a partir do momento que ele escuta, ele levanta a mão e indica para você. Se for uma criança, você pode pôr um brinquedo, por exemplo. A criança escutou, ela é condicionada de que ela tem que colocar uma pecinha no brinquedo. Então, geralmente a gente consegue fazer em todas as idades. Crianças muito pequenas ou pacientes muito acometidos é que a gente não consegue fazer audiometria em cabine. Aí a gente tem que lançar a mão desses outros exames. Que teria também, que é muito importante a gente falar da triagem neonatal, né? Que seriam os exames que hoje em dia
É uma lei que existe, né, que todas as crianças recém-nascidas têm que fazer uma triagem auditiva. Que é o famoso exame da orelhinha. Isso, É teste da isso que a gente orelhinha. está vendo aí na tela agora. Exatamente. Esse exame que é lei é o exame da orelhinha. Isso. Se a gente conseguir depois voltar também lá na tela, agradeço. Isso. É esse exame aí. A Isso. pessoa, o recém-nascido já tem que se fazer. Tem que Tem que fazer o do pezinho e da orelhinha agora. Você E tem aí o direito da aos orelhinha vai dois. ter que detectar o quê? Futura surdez? Não, se já tem algum comprometimento aí audiológico, a gente já consegue ver por aí, né? Você consegue detectar, por exemplo, no exame de uma criança, olha, ela tá normal, ela escuta legal, mas ela tem uma propensão. Isso não acontece. Só Você se tiver um antecedente familiar e a gente fizer uma pesquisa genética. É genético a surdez? Alguns casos, sim. Alguns casos tem um fator genético importante. Existem alguns exames hoje em dia que a gente consegue até achar, né, a causa e o fator genético associado, mas nem todas são. Mas o fator genético, com certeza, tem importância, sim. É o que aparece mais é genético, ambiental, Ambiental. né? E envelhecimento. Não, Infecção. o ambiente. Gente, o ambiental, ó, você segura aí, que a gente vai falar, a gente falou sobre poluição sonora, eu já vou te dar um aviso. Não vou dar aviso nenhum, não. Presta só atenção no que vai acontecer no próximo bloco, tá? Porque no próximo bloco a gente vai fazer algo que remete aí, é uma causa que vai trazer um sintoma se você não se cuidar, tá? Mas tem mais uma pergunta do Brasil. Pode chegar, Brasil, por favor. É de Osasco, São Paulo, a Valquíria Lima. Um beijo, Valquíria, muito obrigada pela sua participação, tá? Ela pergunta aqui, ó. Sempre que estou conversando, isso é muito comum. Sempre que estou conversando com muita gente, eu tenho dificuldade em entender o que cada um está falando. Isso pode ser o começo de surdez? Pode. Pode, né? Pode. Então, assim, isso já indica pra gente um sinal amarelo. Então, se ela qualquer tipo de desconforto em comunicação, em compreensão de fala, ele é um sinal de alerta. Vale a pena a gente investigar. Tem que ser investigado. E a gente tem uma gama de exames e a gente consegue... Uma coisa que as pessoas têm que saber, tem como fazer diagnóstico e tem como tratar. Acho que isso é muito importante que as pessoas saibam. Isso Você aí. falou tudo. Deu para entender, gente? Tem como fazer o diagnóstico, tem como tratar. Então, ó, não adianta chorar pelo leite derramado. A gente está aqui para te ensinar exatamente isso, a prevenir, a tratar. Então, você que está em casa, está com dificuldade de ouvir, está escutando aí o que o outro fala com você assim, ó, não estou escutando tudo que ele me fala, meu Deus do céu. Gente, é hora de você procurar um otorrino, é hora de você fazer um exame, entendeu? E é aqui a gente está te ensinando, a gente está te dando os caminhos para isso. Agora, ó, olha o que vai chegar aqui, ó. Isso, presta atenção, escuta bem, porque você vai estar bem demais. Gente, olha o que vai chegar aí na sua casa semana que vem. Amanhã é o sorteio dessa sexta, tá? Produtos incríveis, produtos do bem, sem glúten, sem lactose. Então eu quero amanhã sortear o seu nome. Para isso, você tem que pegar o telefone e participar com a gente. 0800 777 0021 ou o 1938719620. Hoje é o Dia Nacional do Combate e Prevenção à Surdez e a gente quer tratar aí, ó, a sua vida, a sua saúde. Vem com a gente, participa, te espero.